Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: sobre o significado do vale de ossos secos; segundo, sobre a dispersão dos judeus entre as nações; e terceiro, sobre o milagre do século 20. Nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 11, versículo de número 26, que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Nossa verdade prática diz que a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A palavra-chave é restauração. Primeiro tópico, sobre o significado do vale de ossos secos. Primeiro subtópico, os ossos secos, o versículo 1 e 2 de Ezequiel 37. Hoje estaremos estudando Ezequiel capítulo de número 37. Então, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, aqui no versículo 1, Deus entregou esses oráculos por meio de uma visão para Ezequiel. Então, como já havia feito anteriormente, que está em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Ezequiel capítulo 8, versículo 3, Ezequiel capítulo 11, versículo 24. Versículo 2 agora também: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Outra informação importante que o Senhor passou aqui, não estavam simplesmente secos, estavam sequíssimos, ou seja, muito tempo se passou. Não foi coisa simples, coisa rápida, não, foi muito tempo. Então essa revelação, ela anuncia a restauração nacional, ou seja, da nação de Israel, seguida pela restauração espiritual que virá posterior. O segundo subtópico vai falar sobre o significado. Então Ezequiel 37, versículos de 11 a 14 vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Está vendo só? Então já tem explicação aqui. Qual que é o significado dos ossos secos? A própria Bíblia está dizendo, o próprio livro de Ezequiel aqui no capítulo 37 está dizendo: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então Deus já tinha uma promessa também, mesmo os ossos estando sequíssimos, mesmo fazendo muito tempo que Israel estava disperso na diáspora, Deus iria trazê-los de volta. Versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Terceiro subtópico, as promessas de Deus. Então, o mesmo Deus que fez as feridas, que provocou as feridas, Ele também vai fazer a ligadura dessas feridas. Ele vai fazer com que essas feridas se cicatrizem, com que essas feridas se fechem e se curem. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas. Essa aqui é a versão NVI, tá? Nova versão internacional. Então Deus, ele advertiu o povo, ainda no tempo de Moisés, sobre a diáspora, no caso de desobediência aos mandamentos dele. Então, caso eles desobedecessem ao mandamento de Deus, lá atrás, Moisés já tinha profetizado, Moisés já tinha falado que isso iria acontecer. Onde está escrito? Deuteronômio capítulo 28, versículos 25, 36 e 37. Então diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Versículo 36, o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma nação. Pensa bem que eles não tinham rei ainda, aqui em Deuteronômio eles ainda não tinham rei. Moisés era o líder nacional, era o líder de todo Israel. Tiver exposto sobre ti a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. 37, e serás pasmo por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Então aqui, Moisés já tinha profetizado, não é isso? Mas também Deus também prometeu trazer o povo de volta. Ezequiel 11:17. Portanto, dize:
assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Ou seja, vocês foram lançados, vocês foram espalhados, antes de acontecer, não é? Vocês foram lançados, foram espalhados, mas eu vou trazer vocês de volta. E Jeremias também disse: e há esperança, Jeremias 31:17, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Então Deus falou através de Ezequiel, Deus também falou através de Jeremias, e também já havia falado lá atrás, através de Moisés, que isso aconteceria. O resumo desse tópico diz assim: a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Então Israel vai ser restaurado, quer você queira, quer não, quer os inimigos de Israel queiram, quer não, vai ser restaurado. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Deus prometeu e com certeza Deus cumpre as suas promessas. O segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro subtópico, as diásporas de Israel e de Judá. O que é diáspora? A gente acabou lendo aqui no tópico sobre a dispersão, não é isso? Então diáspora significa dispersão dos judeus. Então quando os judeus são enviados para fora do seu país, são expulsos do seu país, ou eles saem do seu país por qualquer motivo, por qualquer razão, é chamado de diáspora. Então isso é o judeu, tá? O judeu saiu do seu país, é chamado de diáspora. Quando eles foram dispersos do seu país, é chamado de diáspora. Então diáspora é dispersão dos judeus. Então a primeira diáspora aconteceu em 722 a.C. com o povo de Israel. Lembra que Israel e Judá eram divididos. O povo de Israel foi dividido em duas nações, ficou sendo o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então 722 a.C., Israel, Reino do Norte, ele foi levado cativo pelo rei Salmaneser V lá para a Síria. Então eles foram para lá. Nunca mais voltaram desse cativeiro. Então dentro dessa primeira diáspora, agora no ano 605 a.C., mais de 100 anos depois, Judá viu o que aconteceu com o seu irmão Israel. Judá percebeu, estava vendo que o que os profetas estavam dizendo estava acontecendo com Israel. Mesmo assim, ele não acordou. Ainda demorou um pouco, né? Demorou um pouco, mas um pouquinho mais de 100 anos, aí também Judá também foi levado cativo. Só que não para o mesmo lugar. Ele foi levado cativo por Nabucodonosor para Babilônia, 605 a.C. Esses dois, por se tratar de um mesmo país dividido, é considerado como primeira diáspora, tanto Israel como Judá, mesmo passando mais de 100 anos de um para o outro, ok? A segunda diáspora, como eu falei, o povo de Israel não voltou da diáspora. O povo de Judá voltou parcialmente da diáspora. Aqueles que voltaram participaram de uma segunda diáspora vários anos depois, vários séculos depois, então a segunda diáspora é somente de Judá, que é no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destroem Jerusalém e o povo foge, né? Eles fogem para não morrer, fogem para outros países, eles vão para a Ásia Menor, eles vão para a África e vão para o sul da Europa, ok? Então, e quando terminou essa diáspora? Terminou com a fundação do Estado de Israel em 1948, pensa bem, 18 séculos de diáspora, 18 séculos dispersos. Começou no ano 70 depois de Cristo e foi até no ano 1948, bem próximo de nós aqui, não é isso? Segundo Reis 24, 1 e 2, nos seus dias subiu Nabucodonosor, então aqui nós estamos falando da diáspora, da primeira diáspora de Judá, tá? Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, todos servos do rei Nabucodonosor, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Então Deus falou através dos profetas, Deus também cumpriu. Se Deus fala, Deus cumpre. Tenha isso com você, tenha certeza, tenha convicção. Mas Deus falou e não cumpriu. Ou duas coisas: ou não está dentro do tempo, não é o período que Deus falou, vai se cumprir, mas você não sabe o tempo que vai se cumprir, ou não foi Deus que falou. Então temos que atentar para essas duas condições aqui, tá? E outra coisa, tem uma coisa também, Deus falou com condição ou sem condição? Vai se cumprir incondicionalmente, ou ele falou assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você não fizer, não vai acontecer? Então tem mais esse ponto também que nós temos que prestar atenção. Então o fim do cativeiro de Judá foi decretado por Ciro, o persa, lá em 538 a.C. Então eles voltaram da Babilônia para o seu reino quando Ciro decretou, pode voltar. Porém, nem todos voltaram, mas vamos ler aqui na volta, Esdras capítulo 1, versículos 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha só, então Deus falou, olha Deus cumprindo aqui, palavra do Senhor pela boca de Jeremias, porque Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos.
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então o Ciro aqui também, ele foi profetizado 100 anos antes dele nascer, já havia sido profetizado, os nossos profetas maiores aqui, que isso iria acontecer, que Ciro reinaria, dominaria sobre a terra e que iria mandar o povo judeu de volta para os seus lares. Então, mas ainda assim, a maioria dos judeus não retornou para a terra de Israel. Por que eles não retornaram? Irmãos, quando você vai para um determinado, mesmo sem querer, você vai para um lugar que você não quer ir, porém você se dá bem nesse lugar, você enriquece, você constitui família, ou se você já tinha família, sua família continua lá, você vai se adaptando com o local, os seus negócios estão lá, os seus bens, as suas construções estão lá. O que vai acontecer? Você não vai querer mais voltar, está tudo bem, está tudo certo, está tudo funcionando. Então nem todos conseguiram voltar, ou seja, a grande maioria dos judeus não retornou. Então voltaram alguns. Por quê? Porque é um recomeço, você vai voltar, você vai ter que reconstruir tudo do zero, vai partir do zero novamente. Então quem está lá, principalmente há muito tempo assim, não vai querer mais voltar, ok? Então nem todos, ou seja, a minoria retornou. Então a profecia de Ezequiel, ela se refere a uma diáspora posterior. Por quê? Porque Deus falou, qual que é a profecia? A profecia não é que todos os povos de todos os reinos voltarão para Israel, não é isso? Então a profecia não é para esse tempo, não foi esse cumprimento aqui, a profecia de Ezequiel, não foi esse aqui, tá? É para o tempo futuro. Segundo subtópico vai falar, renasce Israel. Então a profecia diz respeito à segunda diáspora, ou seja, que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, anunciada pelo Senhor Jesus. Lucas 21 e 24 diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Por que Jesus profetizou isso aqui? Por que eu estou falando que Jesus profetizou isso aqui? Primeiro, porque está escrito aqui na revista. Segundo, porque Jesus, enquanto ele esteve aqui, vamos supor que se ele viveu 33 anos e meio, não é isso? Do ano 0 até o ano 33. A diáspora aconteceu no ano 70. Então Jesus estava profetizando o que iria acontecer. É lógico, para nós hoje já aconteceu, já é passado. Mas para Jesus, quando ele disse essas palavras, ainda ia levar mais de 30 anos para poder se cumprir. Então, cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então tem um tempo determinado, existe um tempo determinado para que isso chegue ao fim, para que se cumpra realmente essa profecia. Agora, em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, foi votado o estabelecimento do Estado de Israel. Então, 27 de novembro de 1947. Mas não foi em 1948 que foi dado o Estado de Israel? Sim, olha aqui, olha a data aqui também. Isso aqui foi a primeira Assembleia e foi a votação e foi a aprovação pela sua grande maioria, tá ok? Então, o dia 14 de maio de 1948, aqui sim, esse aqui ficou registrado como essa data aqui, né, de 1948. Foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país. Então, o dia que as tropas britânicas deixaram o país, aí Ben-Gurion assumiu o governo de Israel, assumiu o governo do país. Terceiro subtópico, restauração nacional. Aqui versículos do 6 ao 8 de Ezequiel 37, como eu falei, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui, promessa do Senhor sobre os ossos sequíssimos lá atrás. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Se você imaginar, Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, ele estava bem no centro. E ele começou a andar e começou a profetizar. Quando ele começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar, mas não foi qualquer osso de qualquer jeito, não. Cada osso no seu próprio osso, ou seja, se havia centenas de milhares de pessoas num vale de ossos secos, o que aconteceu? Cada osso encontrou o seu osso, encontrou o seu lugar certo e se posicionou na sua posição correta. Não foi de qualquer jeito, porque com Deus não é nada de qualquer jeito. Com Deus é tudo certinho, é tudo regrado, é tudo na medida e é tudo no tempo dele, no tempo certo. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e se estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, os ossos se juntaram, formaram todo o esqueleto, aí veio os tendões, veio os nervos, aí veio a carne, aí a pele cobriu todo o corpo,
porém não havia vida, porque faltava o Espírito, então ainda falta alguma coisa. Então primeiro, o que aconteceu? Primeiro, a restauração como nação, ou seja, isso já aconteceu em 1948, como nós já falamos. Agora, quando aconteceu isso? Quando todos os ossos se juntaram. Então essa parte da profecia já se cumpriu. Todos os ossos se juntaram os nervos, juntou a carne e juntou a pele. Aí sim se cumpriu essa profecia. Então o corpo estava pronto. O corpo já está pronto. Agora Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia? Olha a pergunta que Isaías faz aqui. Nasceria uma nação de uma só vez? Olha só, uma nação inteira de uma só vez? Uma nação só em um só dia? As perguntas que Isaías está fazendo. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então a restauração de Israel aconteceu em um só dia, logo após as dores de parto. Então estava sentindo as dores de parto, que era essa movimentação, e em um só dia foi formado o Estado de Israel, retornou, essa profecia se cumpriu. Então essa profecia ela é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu pelo nazista, lembra de Hitler lá? Então pelo nazista, que terminou com o renascimento de Israel, a ressurreição de Israel, ou seja, a fundação do Estado de Israel. Então a fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. Ezequiel 36:24 diz assim: e vos tomarei dentre os gentios, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, de todas as terras, para a vossa terra, para o seu país, Israel. 37:21 de Ezequiel. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, independente de onde eles estejam, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então a promessa foi dada aqui e já foi cumprida, que nós vimos historicamente isso acontecer. O resumo desse tópico diz que Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, que é o país dividido, cada um foi para um lugar diferente, e a segunda com os romanos, que foi no ano 70 depois de Cristo. O terceiro tópico vai falar sobre os milagres do século XX. Que século que nós estamos? Estamos no século XXI. E no século XX o que aconteceu? Vamos lá, o primeiro subtópico: o testemunho de Deus para o mundo. O testemunho de Deus para o mundo é Israel. Israel sempre foi, sempre será o testemunho de Deus para o mundo. Nós, como igreja, nós também somos o testemunho de Deus para o mundo. Mas Israel, sempre houve Israel. Então, desde lá de trás, desde quando a nação foi criada, ela sempre foi o testemunho de Deus para o mundo. Então, as potências que levaram os filhos de Israel para a diáspora, elas vão desaparecer da terra. Então, isso se cumpre quando? Isso vai se cumprir na nossa atualidade. Jeremias 30:11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim, olha a promessa de Deus aqui através de Jeremias, darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. Ou seja, Israel foi espalhado para várias nações. Todas essas nações vão ter um fim. A ti, porém, não darei fim. Olha só, Israel, Deus falando para Israel: para você não vou dar fim, mas castigar-te-ei com medida. Ou seja, você vai ser castigado com a medida certa, com a dosagem certa. E de todo não te terei por inocente. Peraí, eles foram levados cativos, eles participaram das diásporas, só que, e Deus estava castigando eles com medida, não estava destruindo eles como ele vai destruir as nações para onde eles foram. Não, mas ele não vai ter também 100% inocente. Por quê? Porque eles foram dispersos, eles participaram de diásporas. Por quê? Por causa do pecado deles, por causa de idolatria, por causa de erros, por causa de tudo que eles faziam de errado, ok? A promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Até o fim de tudo, Israel ainda vai continuar existindo. Então o corpo foi formado, mas ainda faltava alguma coisa, certo? Nós falamos que os ossos se juntaram aos seus ossos, os nervos vieram sobre os ossos, a carne veio sobre os tendões, sobre os nervos, e depois veio a pele e cobriu. Agora está faltando alguma coisa, porque não tem vida. Um corpo sem espírito é um corpo sem vida. Ezequiel 37:8 diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se peles sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então é isso que falta em Israel. Segundo subtópico, o status de Jerusalém entre as nações. Então, após 18 séculos de diáspora, Israel é uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, mas está ainda sob pressão internacional. Então, até que os tempos dos gentios se completem, como diz a profecia aqui em Ezequiel. Agora também Lucas que diz, Jesus falando em Lucas capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios.
até que o tempos dos gentios se completem. Então essas aqui são palavras do próprio Jesus no evangelho que escreveu Lucas. Terceiro subtópico vai falar sobre a restauração de Israel. Perdão, restauração espiritual. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui haverá a restauração espiritual. Quando? Quando Deus derramar o espírito de graça e o espírito de súplica sobre Israel. Então aqui sim haverá restauração espiritual, porque o corpo está pronto, não é isso? Já falamos do corpo, então agora vai faltar o espírito para poder retornar à vida. Então a palavra profética contempla essa promessa, Ezequiel 37,14: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então é o que falta no momento para Israel. Nós devemos amar o povo de Israel e também orar pela paz de Jerusalém, como diz o Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. O resumo desse tópico diz assim: o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Então a conclusão, aliás, antes de concluir aqui, gostaria de falar, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, mas também nós temos que orar pela paz do nosso país. Então o nosso país também necessita muito das nossas orações. Nós temos a obrigação, nós temos a incumbência de interceder pelo nosso país, pela nossa liderança. Não é só nossos pastores, nossos bispos, não é só a liderança da igreja, não. A liderança do nosso país também precisa muito que nós oremos, que nós intercedamos por eles, ok? E a nossa conclusão diz assim: nem as diásporas, nem perseguições antissemitas aqui, ó, Sem é o descendente de Noé, não é isso? É de onde vem Abraão. Então, os descendentes de Sem. Então, eles, nem aqueles que são contra Abraão, Isaac, Jacó, o Israel de um modo geral, então nem perseguição, nem diáspora pôde inutilizar as promessas de Deus. Então não adianta. Houve períodos que tentaram destruir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, queimar todos os exemplares que houve aí. Houve períodos que tentaram matar todos os israelitas para que acabasse com tudo de um modo geral. Não teve jeito, irmão, não teve jeito. Nada pôde inutilizar, invalidar a promessa de Deus. E nada vai poder, não tem nada. Nem que pôde e nem que vai poder ainda até o fim, ok? Deus vai cumprir todas as suas promessas, segundo tudo que está escrito nesse livro sagrado que é a palavra de Deus. Então Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação desde 1948. Então, só um resumir aqui: os ossos secos, eles representam judeus na diáspora, espalhados, judeus mortos espiritualmente falando. Agora, também, o que representa mais? O poder de Deus em restaurar o seu povo. Então, a profecia, quando a gente fala sobre os ossos secos aqui de Ezequiel 37, nós temos que lembrar: os judeus na diáspora, Deus vai restaurar, não é? Exatamente, os judeus na diáspora e também o poder de Deus que vai restaurar o seu povo. Ossos sequíssimos vão voltar a viver, vão voltar num corpo, vão formar um novo corpo e vão receber o Espírito da parte do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.